Bom dia, gente. Eu vou apresentar a aula aqui para vocês de hoje. A gente vai começar com o PowerPoint novamente. Vou abrir aqui em branco. Na última aula eu pedi para vocês fazerem um slide a critério de vocês com o tema de motivação. Os meninos fizeram sobre na parte nutricional e Cauê e Crislane fez sobre essa parte motivacional. E na última aula eu acho que eu comecei a mostrar a vocês essa parte de inserir aqui que eu estou selecionando agora. Eu vou apresentar as funções que a gente tem nessa parte de inserir, nessa parte de design e de transições. Primeiramente eu vou fazer um slide aqui simples, vou botar aqui, fazer um slide que a gente começou a fazer na última aula, motivação no dia a dia. Pronto. Vou pesquisar aqui uma palavra aqui, motivação. Deixa eu ver aqui uma interessante aqui, ó. Essa aqui tá boa. Vou copiar a imagem para poder colocar no slide. Pronto. Vou colar aqui, ó, botão direito. Clica aqui no botão direito, depois nessa opção aqui de colagem, ó. Ele pergunta se você quer manter a formatação ou se você quer colar a imagem. Eu quero colar a imagem, eu vou clicar aqui. Diminuir aqui. Vou deixar assim. A gente tem a nossa tela principal, como eu estou fazendo aqui. Vou botar aqui embaixo mesmo. Vou mover essa parte de motivação aqui. Vou aumentar a letra. Vou aumentar aqui a letra para 166. Vou mover mais para cima. Vou aumentar essa de baixo. Vou deixar apenas uns 50 e alguma coisa, 54. Deixar aqui embaixo. E aqui a parte de imagem, vou deixar centralizada. Vocês estão vendo que quando eu deixo centralizada, ele vai demarcar lá, ó, no meio, na horizontal e na vertical. Ele vai marcar para mim. Então, esse símbolo ali, que está pontilhado na horizontal e na vertical, é indicando que meu objeto ele está centralizado de acordo com a posição da página e na orientação do texto. Vou deixar assim. E, primeiramente, eu vou alterar o design do meu slide. Vou nessa parte aqui de design. Vou escolher um desses modelos aqui para poder usar como um modelo para mim usar no meu próprio slide mesmo. Vou escolher o que mais me agradar visualmente. Eu gosto desse aqui, desse azul. Só que se vocês perceberem, ficou muito grande o nome motivação. Então eu vou em página inicial novamente. Vou diminuir aqui o tamanho. Vou diminuir o tamanho, vou deixar em 196, está ótimo. Vou deixar sombreado, vou adicionar o sombreamento, que é nessa função aqui do S. Ao lado do S sublinhado vai ter esse sombra de texto, vou deixar ele aqui selecionado. E aqui a gente tem a nossa frase de baixo, que seria o subtítulo. Pronto. E aqui nessa parte aqui de sim eu posso, eu vou ver aqui se eu acho uma função aqui para mostrar a vocês. Vou ver o plano de fundo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou ver. Essa função aqui não funciona muito bem, mas tem como a gente fazer isso melhor. Eu vou aqui em motivação no Google, vou em ferramentas, vou em cor e vou em transparente. Ver se eu acho uma aqui.
Pronto, isso aqui, ó, por exemplo, vou selecionar isso aqui, vou salvar como, salvar com motivação, vou inserir imagem, este dispositivo. Dessa vez eu salvei a imagem no meu computador, por isso que foi de uma forma diferente. Eu também poderia fazer aqui direto, copiar a imagem, vou lá no meu PowerPoint, botão direito, opções de colagem, para colar. Vocês estão vendo que aqui já ficou transparente, né? Era esse o objetivo que eu queria. Eu queria uma imagem assim. Só que eu acho que eu vou ter que trocar. Só aumentar aqui, deixa eu ver se dá para aumentar só o brilho da imagem ou adicionar uma borda na imagem, porque aí já ficaria melhor. Efeitos, layout de imagem, correções, pronto, aqui que eu queria. Eu vou ver se eu acho uma cor aqui mais, uma cor não, aumentar o brilho aqui para, aumentei aqui em 40% do meu brilho, já ficou melhor. Essa borda aqui eu posso remover sem contorno. Pronto. E aqui também posso fazer um efeito. Pronto. Vou deixar assim, com o meu título motivação no dia a dia, e essa parte de baixo que é a minha imagem transparente. Por que eu coloco essa transparente? Porque se eu colocar ela com fundo branco, igual a antes, deixa eu copiar a imagem novamente que eu estava, que era essa, sim, eu posso, vou copiar ela aqui, colar ela aqui, botão direito, copiar a imagem. Se eu colocar ela aqui, ó, sim, eu posso. Vocês podem ver que ela fica por cima do texto ou fica bem destacada e fica meio que esquisito, porque dá uma impressão que não fica harmônico o texto com a imagem, fica essa parte branca, fica bem esquisito. Eu prefiro deixar assim, com fundo transparente, porque mesmo que eu coloque aqui em cima, ó, tá vendo? Que ela não sobrepõe o texto em si, nessas partes transparentes, ela tem um fundo que não vai transparecer na imagem, então fica algo bem harmônico entre o fundo e a nossa imagem. Então eu vou adicionar aqui o slide 2, novo slide, e aqui a gente vai pesquisar algumas frases de motivação. Então bota aqui frases de motivação, não, bota assim, frases motivacionais. Pronto. Então aqui a gente vai pesquisar umas frases motivacionais. Frases motivacionais. Pronto. Então vou colocar em texto, vou aqui no pensador, vou copiar 5 frases aleatórias. A persistência é o caminho do êxito. Vou colar aqui. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura bem nem o efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente. Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, porque elas o querem fazer. Então aqui, toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender da motivação. Vou colocar ela, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Pronto, vou colocar ela também. Então aqui vocês estão vendo que a cor está diferente. O branco daqui está bem destacado, só que aqui está um cinza. E o cinza eu não estou conseguindo enxergar. Então eu vou selecionar o meu texto. A fonte eu vou deixar helvética, tamanho 20, e volta ela somente a cor. Vou escolher uma cor aqui mais neutra. Vou colocar o branco mesmo para ficar bem semelhante ao meu título, para não ficar um banho de cores e ficar meio que bagunçado. A gente tem sempre que manter um padrão de cor quando a gente vai fazer esse tipo de slide, para ficar harmônico até para o leitor, para ele ter interesse em ver. Porque se eu colocar, por exemplo, um título rosa, vamos supor, vou colocar aqui um rosa,
colocar um rosa. E aqui embaixo eu já vou colocar um azul. Um azulzão, pronto. Fica interessante, de alguma forma fica diferente, mas em questão de manter um padrão, o melhor é você manter um padrão mais de cores básicas, como branco, preto, um amarelo, uma cor assim mais neutra, que nem o amarelo em si, mas o branco e preto mesmo, porque como a gente está fazendo em uma parte escura, aqui ó, a gente vai ter que manter o branco nesse caso, e se o fundo fosse branco, era melhor manter um preto. Então eu vou passar aqui, ó, já coloquei o meu título, frases motivacionais, já coloquei a minha legenda de frases, que foi 5 frases motivacionais, pronto. E aqui vou colocar aqui outra coisa aqui, deixa eu ver aqui. Vou botar o que é. Vou botar o que é a motivação, o que é, qual o seu significado antes das frases. Ó, se vocês perceberem, eu vou colocar logo aqui motivação, o que é motivação. Vou copiar, posso colar. Vejam que ele copiou até a cor que estava aqui, ó, verde, ele copiou para cá. Aí aqui, motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais, e é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Então, eu vou colocar esse texto até aqui. Vou colocar até aqui essa parte de baixo, na realidade. Ficou cinza novamente, eu vou alterar aqui essa cor, vou colocar branco, e aqui em cima também vou colocar um branco. Então vejam que, como eu copiei a frase da internet, ele vai copiar toda a sua formatação, seja de fonte e seja de tamanho. Então vocês podem ver que o tamanho em si ele não alterou, deixa eu ver aqui, ó, alterou. Então, a fonte que a gente está usando no título é essa Bookman Old Style. Eu vou alterar ela aqui. Vou procurar ela aqui, ó. Bookman Old Style. A fonte é essa. Está faltando negrito, está faltando sombreado nela, para ficar igual a essa. E o tamanho é 34. O tamanho já está semelhante. Então, aqui a gente já conseguiu formatar essa parte. A parte de baixo a gente utiliza a Helvética tamanho 20, sem formatação de negrito, itálico, sublinhado ou sombra. Então vamos aqui, deixa eu ver aqui, a gente vai digitar Helvética, vai colocar o tamanho 20 e pronto. Essa parte de estar em negrito são destaques do próprio texto, então eu posso deixar isso aqui tranquilo. Justamente que está em tópicos, e eu não quero em tópicos, eu quero texto livre. Então eu vejo que essa opção aqui está marcada, marcadores, tá vendo? Então essa opção aqui é só quando eu quiser marcar tópicos, que aí eu posso escolher o tipo de marcação que eu quero. Então, como não vai ser em tópico, eu vou deixar em nenhum, eu quero texto corrido. A questão da formatação, eu vou justificar o texto para ficar mais harmonioso, tá vendo? Ficou bem melhor para o leitor. E pronto. Então aqui até aqui está tudo bem. Está tudo certo. Então a parte que eu quero, esse slide, que é a motivação, eu quero antes das frases motivacionais. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar esse aqui, terceiro, e vou arrastar para cima. Vou arrastar para vocês verem. Quando eu arrasto, automaticamente ele vai descer o terceiro, porque ele percebe que eu quero colocar esse slide antes das minhas frases motivacionais. A mesma coisa ocorre se eu quisesse fazer o inverso, frases motivacionais antes de o que é motivação, mesma coisa, arrasto para cima e ele vai se sobrepor o outro e ele já vai descer, entendeu? Vou voltar para cá, deixar assim, motivação, o que é motivação e frases motivacionais. Deixa eu ver se está ok aqui no OBS. Está gravando sim, está ok.
Vamos inserir outro slide aqui. Vamos ver o que a gente coloca. Como se manter motivado. Deixa eu ver aqui uma imagem aqui interessante. Como se manter motivado. Eu já tenho até uma imagem para a gente utilizar. Vou salvar ela aqui, vou copiar ela aqui, botão direito, copiar a imagem. Vou vir aqui nessa caixa de texto, selecionar para colar a imagem. Pronto, já colou a minha imagem. Bota aqui. Como se manter motivado. Botar um título, botar mais para cima, vou aumentar um pouco a imagem. Pronto. Vamos supor que, como eu colei essa imagem aqui, em cima a gente tem um texto, embaixo a gente tem a imagem, e eu quero colocar um texto aqui nessa parte, ó. Vou marcar aqui para vocês, nessa parte aqui, ó. Vamos supor que eu quero botar um texto aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Nessa caixa de inserir, vocês vão ter novo slide, tabela, imagens, instantâneo, álbum de fotografias, formas, smart art, gráficos, esses obter suplementos, comentário e caixa de texto. Quando eu clico em caixa de texto, eu vou poder desenhar uma caixa de texto quando eu quero digitar um texto. Vou colocar aqui, ó, bem alinhado para ficar bem interessante. Mais ou menos aqui esse tamanho. Tá vendo que ele me dá o alinhamento da imagem? É para manter um tamanho certo entre a caixa da imagem e a caixa de texto. Então, se eu vim para cá, ó, se eu vim para até aqui, ó, vocês estão vendo que o mesmo tamanho da imagem, da caixa de imagem, é o mesmo tamanho da direita? Vocês estão vendo? Então, eu vou baixar aqui mais, ó, e ele vai me dar um alinhamento completo. O alinhamento da parte de baixo e da parte central. Então, vai ficar do mesmo tamanho. A caixa de texto vai ficar do mesmo tamanho da caixa da imagem. Vou soltar aqui e ele já cria para mim automaticamente. Então, para mim criar essa caixa de texto, como foi que eu fiz? Vou dar a tela aqui, para mostrar novamente a vocês. Vou dar a tela aqui. Eu vou inserir caixa de texto. Vou vir aqui, ó, segurar com o botão esquerdo do mouse. Vou baixar até aqui embaixo. Ele vai me dar o primeiro alinhamento. E agora eu quero um alinhamento da imagem. Então, eu vou arrastar até me mostrar essas duas setas. A seta de baixo e a seta da horizontal do meio. Tá vendo? Baixo aqui, aí no caso, como aqui já está alinhado, é só eu soltar o botão do mouse, ó. Soltei, criou. Então, aqui eu vou colocar um texto, vou pesquisar aqui, ó, tubos, e aqui a gente já tem, ó, 14 maneiras para se manter motivado. Então, vou vir aqui, vou copiar esse texto, vou copiar essas 14 maneiras, copiar. Vou vir aqui nessa caixa de texto e vou colar somente o texto. Manter formatação original, manter somente o texto. Vou clicar aqui em manter somente o texto e vou diminuir o tamanho. Vou colocar aqui, acho que 9 tá bom. Vou ter que tirar um pouco, vou deixar só 10 para ficar melhor. Pronto. Então, se eu deixar só 10, mas mesmo que eu dê Enter, ele vai continuar para minha caixa de texto, tá vendo? Então, vou deixar 10 e vou colocar o tamanho que eu quero. Dá para 10, tá vendo? Pronto. E aí eu vou mover um pouco para cima, para ficar bem alinhado. Assim. Vocês estão vendo que alinhou lá com a parte de baixo? Tá vendo a setinha pontilhada vermelha lá embaixo? Então quer dizer que lá alinhou com a imagem. Então eu vou deixar aqui. Pronto. E aí ficou ideal. Aqui eu posso aumentar um pouco para ele poder alinhar com a parte de cima. E aí ficou tudo alinhado. Agora a caixa de texto da direita se alinhou com a imagem da esquerda. Então, como se manter motivado? A gente já tem aqui. E agora, acho que tá vou colocar aqui só um slide finalizando uma frase. Vou botar aqui fim. Pronto. Vou alterar o tamanho desse texto. Vou deixar aqui texto tamanho 88. Vou aumentar aqui o tamanho da caixa para poder aumentar mais.
Vou deixar aqui o tamanho 134. Vou deixar aqui fim. Beleza? Vou deixar ele centralizado, ó. Alinhou a horizontal com a vertical no meio. Ele alinhou o texto no meio da página. Tá vendo? Então aqui a gente finaliza o nosso slide. Mas o slide está bem cru. Como é cru? Vou dar um play aqui no nosso slide. Ó, passa aqui, ó. Pronto. Vocês viram que não tem efeito de nada entre as transições de página. Então, hoje a gente vai aprender essa parte de transição. O que acontece? Quando a gente está fazendo uma apresentação, a gente tem que atrair o leitor de alguma forma. Até porque ficar lendo slide não vai levar ninguém a nada. Até porque ler todo mundo sabe. Agora o pessoal quer uma explicação do que você está envolvendo naquele assunto. Eles querem que você tenha plena sabedoria em cima do assunto para eles poderem entender mais e saber mais do que o que você está apenas falando ali no slide, não é isso? Então, a gente tem que atrair de alguma forma, com os textos bem descritos, claro, com tópicos, e com essa parte de transição, a gente vai dar uma ênfase na diferença de um slide para o outro, na questão da mudança. Então, se eu clicar aqui nessa parte de transição, que seria 1, 2, 3, 4, 5, na quinta aba, a gente vai ter vários efeitos aqui, como esmaecer, empurrão, apagar, dividir. Então, assim, todas essas funções, cada uma vai fazer um efeito diferente. Então, fica a critério de vocês, claro, escolher, porque isso aqui é muito pessoal. Mas eu gosto de colocar porque assim dá uma diferença na hora que o leitor está travado em um slide e quando ele passa para o próximo ele já vê uma transição, já vê algo diferente, então vai mudar, entendeu? Então se eu colocar só passando assim, fica meio que monótono, entendeu? Então assim, eu gosto de colocar para dar um efeito pelo menos entre uma transição de um slide para o outro, para o leitor perceber que eu alterei um slide para o outro, entendeu? Até porque às vezes ele está meio desligado, ele está longe, e aí às vezes ele vai acordar e vai ver que mudou, entendeu? Então eu vou colocar uns efeitos aqui, vocês têm vários, ó. Eu costumo usar os mais simples, tipo assim, um de cortina, um de queda, tá vendo? Esses de apagar, assim, revelar. Então eu vou colocar um de cobrir nesse primeiro. Eu vou colocar um, deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou colocar dividir. Primeiro eu vou colocar dividir. Para eu colocar em todos, se fosse para aplicar a todos, então como é que eu faria? Se eu quisesse colocar esse efeito aqui de dividir em todos para não sair clicando de um por um em cada slide, eu posso clicar nessa função aqui, ó, aplicar a todos. Ele vai aplicar todas as configurações que eu fizer no primeiro slide aos demais. Então, se eu colocar música, se eu colocar um tempo de transição automática, se eu colocar algumas configurações, que a gente tem mais configurações aqui, que está bem básico, mas a gente pode configurar praticamente tudo no slide. Deixa eu ver aqui um efeito aqui. Pronto, vou deixar esse dividir. Vou clicar no meu segundo slide. Vou já colocar outro efeito. Vocês podem ver quando eu clico aqui no primeiro que eu já coloquei, ele aparece no canto esquerdo aqui embaixo do número que indica o número em que o slide está. Começa a ler o primeiro, ele está com o número 1. Então, se você ver ali, tem uma estrelinha embaixo e nos outros não tem. Essa estrelinha indica que eu tenho uma transição naquele slide. Então, quando eu for dar play, aqui ó, dar play, já vai fazer o efeito, entendeu? Então, sempre lembrem disso, porque eu vou saber se o slide já tem alguma transição ou não através disso daqui e através da tabela de transições. Quando eu clico no outro, no segundo, ele já não tem nada, tá vendo que ele não está selecionado nada? Quando eu clico no primeiro, ele está selecionado o dividir, que foi o que eu selecionei. Então, eu vou colocar aqui no segundo, vou colocar aqui nessa parte de, deixa eu ver um aqui, cortinas, ó, vou colocar esse de cortina aqui que é interessante, tá vendo? Vou colocar esse de cortina, vou colocar no terceiro slide, vou colocar esse de fratura,
No quarto slide eu vou colocar esse de galeria. E no quinto eu vou colocar uma barra. Só que eu vou colocar mais um slide aqui, que eu pensei agora, para a gente inserir um gráfico. Então, como na última aula eu tinha inserido as imagens, eu já ensinei vocês a inserir imagens, eu vou ensinar também como vocês podem inserir a questão de um Smart Art, um gráfico e um Old Art, que seriam coisas essenciais que vocês podem utilizar no dia a dia. Nessa parte aqui de gráfico, eu vou colocar aqui quantos por cento as pessoas são motivadas por dia. Vamos ver se tem algum gráfico relacionado. Aqui, por cento. ,56% dos trabalhadores formais estão insatisfeitos com seu trabalho. Funcionários felizes são, em média, 31% mais produtivos. Então, pronto. Com base nisso aqui, ó, vou utilizar esse daqui. Então, fechar aqui. Não. Pronto. Deixa eu botar aqui para seguir. Funcionários felizes são, em média, 31% mais produtivos, diz pesquisa. Então, se a gente tomar isso como base, calculadora, vou usar a calculadora, 100% menos 31%, a gente vai ter 69% de funcionários que não são tão produtivos se estão tristes. Então, eu vou criar uma tabela em cima disso aqui. Vou botar aqui. Se vocês verem aqui, também a gente já tem, ó, nessa parte aqui de clicar para adicionar texto, já vai dar as opções de inserir tabela, inserir um gráfico, inserir um elemento de gráfico Smart Art, modelos 3D, imagens online, vídeo e inserir um ícone. Só que eu vou inserir um gráfico. Esse gráfico meu vai ser em formato de pizza. Vou colocar aqui OK. E ele vai abrir para mim um gráfico. Então, no quarto trimestre, não vou utilizar esse aqui. Não vou utilizar esse aqui também, que eu vou editar. Como eu só vou ter dois números, no caso eu vou ter, vamos supor, 100% eu vou dividir em 2, que no caso é 31%. Vou botar aqui, ó, 31%. E aqui eu vou colocar embaixo, qual foi o outro número que eu falei? 69%. 69%. Pronto. Então, funcionários tristes. Ou funcionários felizes. E aqui eu vou botar funcionários tristes. Aqui eu vou botar essa aba de vendas, não é tabela de produtividade. Pronto, tabela de produtividade. Se vocês perceberem, esses dois aqui eu tenho como deletar. Deixa eu ver aqui se eu tenho como. Essa caixa. Essa aqui. Escolhinha. Pronto. Escolhinha aqui também. Escolhinha da tabela. Então aqui a gente já vai ter, ó, minimizei aqui sem querer, deixa eu abrir aqui de novo, pronto. Aqui é a nossa tabela de produtividade. Como foi que eu fiz ela? Deixa eu aumentar aqui, pronto. Vou deixar ela aqui, afastar para cá, vou diminuir aqui essa caixa de texto aqui, pronto, para ficar melhor aqui, alinhado. Como foi que eu fiz ela? Se vocês perceberem, deixa eu adicionar aqui mais uma coisa, rótulo de dados. Pronto, eu quero isso aqui, ó, 31% e 69%. Como foi que eu fiz essa tabela? Se ele me disse que 31% são mais produtivos, 69% vai ser menos produtivos, entendeu? Então eu coloquei funcionários tristes, que são os menos improdutivos, e funcionários felizes são 31%. Eu vou colocar aqui essa pesquisa. Copiar aqui, ó, copiar, vou colar aqui,
colar só o texto. Pronto. Então, a gente tem o nosso título e a gente tem o nosso gráfico. O nosso gráfico ele foi formado por um formato dividido em dois. Então, por isso que na hora que eu fui editar, deixa eu ver se vocês escutam aqui, ó. Na realidade não é, deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Eu não estou achando o botão aqui, alterar, selecionar, alterar tipo de gráfico, editar dados, pronto. Nesse botão aqui em cima, eu vou ter modelos, tá vendo? Eu vou ter alguns modelos na parte de gráfico de design. Eu vou escolher outro modelo para a gente ver um que seja mais bonito. Só que eu gosto de transparente, não vai ter nenhum transparente, parece. Aqui, ó, um interessantezinho, ó. Ficou mais organizado esse aqui, mais 3D. Pronto. Quando eu clico na parte aqui em branco, ele não aparece aquela opção de editar a tabela ou o gráfico. Mas se eu clicar aqui, ó, ele já dá aqui, ó, gráfico de design e essa opção de formatar. Eu vou editar primeiro o gráfico do design. Eu já alterei o estilo do nosso gráfico, a forma como ele está em formato de imagem. Então eu posso alterar o estilo dele, ó. Tem vários estilos, mas eu vou deixar esse que eu selecionei. E a gente vai ter adicionar elementos ao gráfico. Posso adicionar um título, rótulo de dados, legenda. A legenda, no caso, eu posso escolher onde é que eu quero colocar ela, tá vendo? Eu deixo ela inferior mesmo, porque ficou interessante. O rótulo eu posso deixar onde eu quiser, ó, fora, dentro. Ó, tá vendo? Vou deixar meio que no centro. E o título eu posso escolher onde é que eu quero. Ó. O título com um gráfico sobreposto, acima do gráfico, nenhum título, eu posso escolher. E tem ainda mais opções de títulos. Todos esses têm mais opções, tá vendo? Para você criar o seu próprio estilo. Layout rápido são layouts já pré-estabelecidos para você utilizar. Ó. Eu não uso, eu faço o meu. Alterar cores, eu posso alterar a cor que eu quero para aqui, ó, monocromático. Eu posso escolher o estilo de cor que eu quero, ó. Então, um roxo mais claro, um amarelo. Eu vou deixar esse padrão aqui que tá bem definido. E aqui, quando eu clico em selecionar dados, ok, ele vai me dizer o que eu fiz. No caso, ele me deu uma tabela do Excel, ele abre um mini Excel para mim, onde nessa tabela eu posso alterar os números que estão dentro da imagem, que no caso é o nosso gráfico. Então, o que foi que eu fiz? Cliquei nessa primeira tabela, aqui, ó, nessa tabela aqui de produtividade, que é a tabela B, e coloquei tabela de produtividade. Essa tabela de produtividade vai ser o nosso título. Se vocês verem aqui, tudo que eu editar aqui, ó, ele vai alterar lá, ó. Deixa eu botar aqui, se eu fechar aqui, ó. Deixa eu editar aqui. Editar dados aqui, pronto. Tá vendo? Quando eu cliquei em editar dados aqui, selecionar dados, é só para selecionar os dados que eu já tenho. Deixa eu fechar aqui. Vou colocar aqui em editar dados. Se eu clicar em editar dados, essa primeira tabela de produtividade. Pronto. Se eu der um enter, ele já aplica ao meu gráfico, entendeu? Eu também tenho essa tabela aqui, funcionários felizes. Eu dou 2 cliques para ver o que é que tem dentro da tabela. Que eu coloquei 31% no campo 2 e nesse campo 3 eu coloquei funcionários tristes, que foi 69%. Todos esses, para editar, vocês têm que dar 2 cliques em cima. Então, quando vocês forem criar de vocês, lembrem-se disso, 2 cliques em cima para você poder alterar. Então, eu vou fechar aqui. Então, minha tabela está pronta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar o texto que ele me dá aqui, ó. Vou fechar aqui. Eu vou copiar isso aqui e vou inserir outra caixa de texto. Vou inserir aqui, ó, caixa de texto. Coloca aqui. Coloca aqui. Pronto. Dá um Ctrl V. E aqui eu posso formatar ele como eu quero. Vou botar a letra aqui. Acho que é. Deixa eu ver qual é que a gente está usando aqui de novo. Helvética. Vou clicar aqui no texto. Vou apagar essa formatação aqui e vou colocar Helvética. Helvética tamanho 20, acho que é 20, vou deixar aqui bem grande, pronto. Então, quando a gente vê aqui,
tamanho 20, quadrado de vida, pronto, tabela de produtividade. E aqui ele vai dar um breve resumo da nossa pesquisa. Vou deixar ela aqui centralizada, ó, horizontal com vertical. Deixei ela aqui alinhado. E vou colocar aqui, acho que tá bom aqui, deixa eu ver aqui se está tudo certo. Quadrado de vida, está diariamente ligado à produtividade do trabalho. O estudo realizado pela Universidade da Califórnia deixou isso para ainda mais claro. A pesquisa identificou que trabalhador feliz é em média 31% mais produtivo, que foi o dado que a gente colocou aqui. 3 vezes mais criativo e vende 37% a mais que em comparação com os outros. Além disso, ele acaba motivado a atender melhor o cliente, evitar acidentes no trabalho e reduzir desperdícios. Pronto. Então, uma pessoa que se mantém motivada, que tem uma qualidade de vida interessante, que são mais felizes, vão trabalhar melhor. Então, esse gráfico mantém, esse slide a gente está falando de motivação e de como se manter mais produtivo. Então, eu vou deixar aqui. Então, se vocês perceberem, o slide de 1 a 4 e o 6, ele tem uma estrelinha embaixo, que faz estrelinha, que eu disse que caso tenha, é porque tem uma transição. Então, o 5 está sem transição. Então, eu vou em transições e vou selecionar uma transição. Vou descer aqui. Se vocês perceberem, cada slide vai ter um tempo de duração de transição. 6 milésimos de segundo, ou 6 segundos, 2 segundos, 1 segundo e 6 milésimos, 1 segundo e 20 milésimos, e assim vai, 1 segundo. Então, a duração, vocês é quem define, entendeu? Isso aí é a critério. Se vocês quiserem colocar som também, ó, posso colocar um som, por exemplo, vou colocar aqui grande, coloco aqui para apresentar, ó. Tá, vou passar para frente, passar para frente, vou colocar para frente. Pronto. Eu percebi que esse slide aqui está demorando muito, 6 segundos é muito tempo dentro da transição. Vou deixar 3 segundos, que já é grande. E aqui o som está baixo, mas está fazendo um barulho aqui. Mas aqui é para você colocar um som. Caso você queira colocar outro som, às vezes você quer colocar uma música no seu slide, por exemplo, eu quero deixar uma música aqui tocando nesse slide. Vou baixar aqui uma música aqui. Pronto. Aqui uma música aqui. Vou botar com música para relaxar. Vou botar essa daqui, ó. Na realidade é muito grande. Deixa eu ver aqui uma música aqui de curto tempo. Vou botar aqui até 15 segundos no filtro. Cadê? Menos de 4 minutos. Pronto. Pronto, 2 minutos de relaxamento. Vou baixar essa daqui. Vou baixar essa música aqui para vocês verem como é que funciona. Deixa eu baixar aqui. Área de trabalho. Lembrando que para baixar uma música do YouTube, como é que eu faço? Ou uma música ou qualquer vídeo. Vou colocar aqui, ó, música novamente para relaxar. Se eu clicar, vou alterar aqui o filtro. Eu quero uma música de curta duração. Vou em filtros, menos de 4 minutos. Então pronto. Vou colocar aqui, pronto, aqui, ó. Pode relaxar 3 e 18. Vou clicar aqui. E eu quero baixar essa música, vamos supor. Então, como é que eu faço? O link é esse daqui, né? YouTube/watch interrogação, uma coisa. Vocês não vão alterar nada disso aqui para frente. Vocês vão apenas remover o nome YouTube. No caso, vocês vão deixar só IoT. Assim, ó. Antes estava YouTube, eu vou deixar até IoT. Dá um Enter. E ele vai abrir para mim outra página. Onde nessa outra página eu posso escolher se eu quero baixar o MP3, que é a música, o áudio, ou o MP4, que seria o vídeo. Só que eu quero baixar a música. Então eu vou clicar aqui, ó, formato e a mudança para MP3. Vou clicar aqui e já vai começar a baixar para mim, ó, automaticamente. Vendo? Aí trabalho, já botar o nome da música e pronto. Clicar em salvar e pronto.
Só que eu vou usar isso aqui, ó, 2 minutos de relaxamento. Vou no primeiro aqui, vou, ao invés de usar a opção de bomba, eu vou clicar em outro som. Ele vai me dar a opção de escolher onde é que eu quero o meu som. Eu vou na área de trabalho, que foi onde eu baixei antes, e vou procurar aquela música 2 minutos de relaxamento. Só que o problema é que o nosso PowerPoint, eu não lembrava que ele só funciona com ponto .wav. Então, deixa eu achar aqui ponto .wav. Vou converter aqui, converter MP3 para WAV. É muito simples, vocês botam isso na internet, tem de tudo. O que vocês quiserem converter é só colocar na internet que acha. Eu arquivo esse aqui, 2 minutos, eu vou converter lá aqui para o WAV. Pronto. E pronto, eu vou clicar aqui em converter. Ele vai converter e já me dá a opção de baixar novamente. Vou deixar o nome de teste para mim saber que é ele. Vou novamente aqui em bomba, clicar aqui com o botão esquerdo. Vou colocar aqui outro som. Na área de trabalho já apareceu o meu som de teste. Vou dar OK. Já vai começar a tocar. Mas quando eu passar o slide, deixa eu colocar aqui. Ele já vai ficar passando o slide, ó, e já vai ficar tocando a música. Tá vendo? Vou colocar aqui na apresentação. Ele vai ficar passando aquela música de relaxamento. Tá vendo? Então, quando eu terminar a apresentação do slide, eu vou apertar ESC, ele para a música. Aí, deixa eu ver aqui se tem outra opção. Não tem a opção da gente alterar o tempo de reprodução da música. Então, por isso que é bom a gente sempre colocar uma música de curta duração, para a gente poder deixar somente em um período curto, entendeu? E a questão da altura, o som que vai ser emitido, a critério de vocês. Isso vai definir pelo computador em si. Eu vou clicar aqui, ó, eu vou definir a altura que eu quero, o volume que eu quero, e a questão também da reprodução depende muito das caixas de som externas que estiverem usando. Mas vocês vão definir o volume por aqui, pelo computador, que é onde vai ser exibido o slide. Então eu vou remover a música agora. Vou botar aqui sem som. Pronto. E no caso, se eu quiser também deixar aqui opções, eu vou botar aqui WAV. E aqui nesse aqui eu já vou botar aqui interromper som anterior. Então, se eu der um play aqui, pronto. Então, eu quero assim, eu vou deixar apenas no primeiro slide, porque se eu deixar o som reproduzindo durante a apresentação, como é que eu vou falar com as pessoas ouvindo um som e eu falando? É complicado. Então, às vezes você está lá na espera de começar a sua apresentação, você vai vir aqui, vou deixar aqui tocando. Vou deixar aqui a motivação. Ó, volta aqui. Já está aqui selecionado. Deixa eu ver aqui. Então, quando eu começar meu slide, eu vou deixar ele aqui parado. Na motivação, seria o nosso tema. E as pessoas estão entrando na sala. Ou então estamos aguardando o professor. Ou então estamos aguardando alguma coisa para começar a nossa apresentação. Então, o interessante é a gente deixar tocando uma música com o nosso tema, para as pessoas já irem entrando, irem vendo, e deixar um pouco de som também para deixar o ambiente mais atrativo, mais relaxante. Você deixa uma música ali tranquila, baixa, só para criar um clima que vai ter uma apresentação, que vai ter alguma coisa diferente. E é diferente porque muitas pessoas não fazem essas coisas, tipo, só se preocupam em chegar e apresentar o slide da forma mais cru possível, só para falar do tema. Então são essas pequenas coisas que a gente faz de alterações para mudar um pouco e fugir dos padrões, entendeu? Então, eu gosto de fazer isso, dá uma experiência diferente para o ouvinte e deixa até a apresentação mais leve, entendeu? Então, aqui eu acho que é isso. Nessa parte de transição, a gente já aprendeu a fazer as transições. Na parte de design hoje, eu já ensinei vocês a alterar o design da página,
Vocês escolhem o design que vocês quiserem. E nessa parte de inserir, eu já ensinei a inserir a imagem, o gráfico, comentários eu ensinei na última aula, tabela vocês já sabem porque é igual no Word, e para adicionar um novo slide vocês também já sabem. Então, aí a caixa de texto também que a gente já aprendeu. O que ficou faltando foi esse Word Art. Então, o Word Art, deixa eu ver aqui se está gravando no OBS ainda. Está gravando, estamos aqui. Então, o que foi que ficou faltando foi esse Word Art. Eu vou criar um slide aqui depois desse fim, mas é só para mostrar como exemplo, que a gente não vai mais utilizar nada. Vou fechar aqui. Vou criar um Word Art, é só uma fonte diferente das padrões que a gente tem. Eu costumo não usar tanto, mas tem gente que gosta, então eu vou só ensinar para quem gosta. Exemplo 1. Esse exemplo ficou bem escuro aqui. Vamos alterar aqui ele, clicar aqui nele, vamos alterar aqui a cor. Coloca aqui um vermelho. Esse vermelho aqui está interessante. Vamos aumentar aqui o tamanho. Vamos aumentar aqui o tamanho dele. Só adicionar. Vou aqui em cima, vou definir o tamanho dele, vou botar exemplo o tamanho 88. Pronto. Vocês estão vendo que ele tem um reflexo, tem alguns efeitos, mas o básico em si de texto é sempre melhor, porque assim, quanto mais efeito nessa questão na parte de texto, mais fica complicado para o leitor ver, porque assim, no computador a gente vê de uma forma, a gente vê tudo bem em cores vivas, em cores bem fortes, só que quando a gente vai passar para um projetor, dependendo, ele fica mais claro a cor, porque assim, o projetor ele exibe uma imagem que não é numa tela viva, é numa tela simulada, vamos dizer assim. É uma lâmpada que vai exibir, então a lâmpada já tem o seu certo brilho. Então, para ela exibir mais brilho, que seria esses efeitos, ela não consegue dar um contraste de cor. Então, por isso que cores neutras são melhores para slide, porque assim facilita o leitor a ver nitidamente as letras numa coloração mais simples. Então, eu recomendo, quando for fazer uma apresentação, fazer com letras assim, simples, fim, com a letra branca, o texto em si numa cor bem viva, branca, diferente da cor de fundo. Vocês veem que dá um contraste do preto com branco, ou do branco com preto. Vocês têm que escolher cores assim, que vão dar um contraste em cima da outra. Então, esse exemplo, vocês podem ver que aqui ficou meio que escuro. Ele ficou escuro junto com o fundo. Então, quando for para exibir no slide, lá na nossa tela vai ficar bem esquisito. Vai ficar meio que difícil de ver. Aqui na tela ainda dá para a gente ver nítido, porque a gente está na tela de computador, mas lá no nosso slide não vai estar assim. Então, a forma de texto, que a gente tem essa função, é para a gente alterar o fundo. A gente tem opções aqui de estilos de forma, para preencher a forma, tá vendo? A gente tem contornos de formas, para a gente colocar um contorno na borda da forma. E efeitos de sombra, vocês podem escolher como é que vocês querem a sombra. Reflexo, vocês podem escolher outro reflexo. Visto que no próprio exemplo, no próprio que a gente já pega aqui, cadê? Efeitos de forma. No próprio exemplo, a gente já tem pré-definido um reflexo, uma cor que ela é degradê, ela começa num rosa claro e vai para um rosa escuro, um rosa pele, um rosa bem claro. E a gente tem esse degradê que já é automático, mas a gente tem outras opções que a gente pode escolher nos estilos. E a gente pode escolher também o nosso preenchimento, como é que a gente vai querer. A forma do degradê, ele não faz automático, já é pré-definida. Então, esse rosa ele já está fazendo automaticamente. Vocês podem ver que ele faz aqui uma coisa recente, ele já faz o efeito. Tá vendo? Então, assim, isso aqui é o contorno da letra em si. Vocês podem escolher um contorno também. E os efeitos também de texto. Vocês podem botar em bezel, cruz, rotação 3D. Ó, vocês podem ver, ó. Tá vendo? Tem vários exemplos, tem vários meios de fazer. Só que eu não utilizo, mais por questão pessoal. Eu gosto de fazer um simples, mas bem feito, para você ver, ler
se entender e compreender o que eu estou querendo repassar ali. Então, esses exemplos aqui é mais para quem realmente gosta. Eu não utilizo. Então, aqui eu vou mostrar a vocês como vocês podem inserir o ODA e como vocês podem fazer a formatação dele nessa forma de texto. Quando vocês clicam no texto, já vai aparecer aqui a forma de texto para vocês editarem. Então, a critério. Gostou? Quer usar? Pode usar. Tranquilamente, vocês já aprenderam a utilizar. Vocês fazem do modelo que vocês queiram. Às vezes, vocês podem fazer de um modelo até mais bonito que os que eu fiz aqui, que eu não mexo muito. E deixa eu dar esse slide aqui. E é isso. Acho que nossa aula por hoje é isso. Tá bem explicado. Qualquer dúvida vocês falam comigo. Acho que vai ter poucas dúvidas, porque qualquer dúvida vocês voltam. Às vezes pode estar um pouco acelerado alguma coisa que eu falei. Às vezes é porque eu me empolgo, porque eu não estou com vocês aqui na sala e eu passo, vou só fazendo o que eu sei, entendeu? Então às vezes eu posso acelerar um pouco alguma coisa e aí vocês perdem algum detalhe, alguma coisa, mas creio que se vocês voltarem o vídeo, tem alguma dúvida, volta ali naquela parte que eu vou falar ali, vocês vão ver 2, 3 vezes, dá para vocês compreenderem, tá bem explicado, tá bem prático, bem fácil. Mas qualquer dúvida que tenham, me chame no WhatsApp, eu estou lá disponível, só não à noite, como vocês já sabem, mas assim, no horário comercial, tipo das 8 às 6 da noite, pode me chamar, não tem problema, eu respondo numa boa, com a maior paciência do mundo. E na próxima aula, na terça-feira a gente não vai ter aula, que é feriado, mas na quinta-feira eu vou fazer outra aula para vocês, com essa parte de animações que a gente tem, e na parte de apresentação do slide, como é que a gente configura uma apresentação. E qualquer dúvida a gente revisa alguma coisa daqui, dessa página inicial, para a gente ver a questão de formatação de texto, e podem surgir algumas dúvidas. Eu passei um pouco dessa parte inicial, porque muita gente já tem a prática do Word, muita gente já tem essa prática de fazer as coisas com o Word, e nessas ferramentas do Word você já vê toda essa parte de página inicial, que seria para editar fonte, tamanho de fonte, negrito, itálico, sublinhado, sombreado, aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte, apagar a formatação, definir as letras maiúsculas e minúsculas, então assim, e as cores, justificar, alinhar esquerda, direita, centralizar o alinhamento da página. Então tudo isso aqui a gente já vê no próprio Word, mas qualquer dúvida a gente dá uma voltada lá no Word, dá uma voltada aqui, porque assim, a gente quer um curso bem completo para vocês, quer que vocês tenham a maior prática que puderem aqui na sala de aula, tanto no ambiente virtual como no presencial. Então qualquer dúvida, só chamar. Espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Deve ter sido diferente para vocês, mas qualquer dúvida é só chamar, e creio que com os vídeos, na hora que vocês forem colocar em prática, que vai ser uma mão na roda, vai ser bem fácil, que qualquer dúvida volta, vê de novo. Eu acho que é isso. Obrigado, gente, obrigado por tudo, e bom dia para vocês, e um bom final de semana para vocês.